A pergunta que este encontro coloca tem que ver se interessa recolher ou não informação com base na origem étnico-racial. A minha posição, e cada vez mais está de acordo com isso, no sentido de se conseguir monitorizar e combater as desigualdades étnico-raciais e o racismo em Portugal. Como eu dizia há pouco, as desigualdades não têm, este tipo de desigualdades não têm só que ver com classe, há uma parte que tem que ver também com relações étnico-raciais, que são relações de poder e que são historicamente construídas desde a escravatura, desde o colonialismo e outros processos históricos. E sem um sistema de monitorização dessas desigualdades, em Portugal não há recolha de dados com base na origem étnico-racial, temos proxies, por exemplo, a nacionalidade e a naturalidade, o local de nascimento das pessoas e a nacionalidade. Essa informação não nos permite, por exemplo, dar conta de todos aqueles que são negros, têm origem cigana e que têm nacionalidade portuguesa, por exemplo. Também não nos permitem dar conta daqueles que têm nacionalidade, por exemplo, brasileira, são negros e enfrentam problemas de racismo em Portugal. Por outro lado, também, e tenho que falar rápido sobre isto, depois no final podemos discutir algumas destas questões com mais profundidade. Na década de 70 chega cerca de 500 mil de pessoas a Portugal, a população retornada das ex-colónias portuguesas em África. Uma parte dessas pessoas nasceu em Angola e em Moçambique. Nas estatísticas oficiais, muitas vezes surgem, é impossível distingui-las, por exemplo, da população negra. Quanto mais tempo passa, mais jovens vamos ter, por exemplo, que são negros e que nasceram em Portugal e que têm nacionalidade portuguesa e que os próprios pais também nasceram em Portugal. E toda essa população acaba por ficar invisível por trás de indicadores como a naturalidade ou a nacionalidade. Há vários organismos que têm recomendado que Portugal e outros países recolhessem dados deste tipo. Desde a ECRI, European Commission Against Racism and Intolerance, o grupo de peritos da década internacional de afrodescendentes, que, por exemplo, em Portugal ainda não teve muito eco, relatórios da FRA, da Agência Europeia pelos Direitos Fundamentais, uma carta aberta da plataforma Afrodescendentes em Portugal, recentemente. Existem vários organismos que têm tentado reivindicar este tipo de recolha, no sentido de melhor compreendermos as desigualdades étnico-raciais em Portugal. Há quem diga que a maior parte das pessoas não estaria de acordo com esta recolha, não é? Existem algumas sondagens sobre isto, que são sondagens com amostras reduzidas, mas, por exemplo, um estudo do Eurobarómetro de 2015 dizia que em Portugal 70% da população seria a favor de ceder os seus próprios dados de pertença étnico-racial, no sentido disso contribuir para o combate às desigualdades étnico-raciais em Portugal. Um outro estudo da FRA, de 2011, diz que em Portugal 53% das pessoas de origem brasileira, claro que são sempre amostras, estariam de acordo, assim como 62% daquelas que têm origem africana. Há muitos países que recolhem estes dados, de diferentes formas, é verdade, e isso interessa discutir. O Brasil, os Estados Unidos, o Reino Unido, Irlanda, Chipre, Hungria, Jamaica, Venezuela e muitos outros recolhem dados que têm que ver com a origem étnico-racial ou étnico-nacional, que é um pouco diferente, ou ainda origem indígena tribal. E, portanto, não é algo raro em termos internacionais.
As perguntas que se utilizam para dar conta desta questão também são variadas, que vão desde a etnicidade, a origem étnica, à nacionalidade, ao lugar de nascimento, à língua materna, à raça, à cor. E, portanto, há várias formas de tentar abordar isto e interessa discutir em Portugal de que forma é que podemos realmente fazer esta recolha. Algumas pré-condições que tentei sinalizar deste tipo de recolha. Que os próprios se autoclassifiquem, por exemplo, num inquérito como o censo, que seja dada uma autorização do próprio, que haja um consentimento informado, que se perceba porque é que se está a fornecer aquele dado, a garantia de anonimato dos dados, a possibilidade de categorias mistas e a existência de uma categoria aberta, outros, em que as pessoas pudessem, por si, designar a sua pertença étnica ou racial, caso não encontrassem uma hipótese de resposta com que se identificassem. Em termos mais de processo, é difícil, e se calhar não é, nem tem todos os benefícios, fazer este tipo de recolha se as próprias comunidades não forem envolvidas, não é? Envolvidas quer na definição de que categorias é que seria importante utilizar, mas também na escolha do tipo de recolha. Queremos uma recolha censitária, queremos uma recolha setorial, por exemplo, o Ministério da Educação recolhe, ou a Segurança Social e outros ministérios não recolhem, por exemplo. Uma recolha feita por um órgão dedicado às questões da igualdade étnico-racial, ou queremos estudos independentes, portanto há aqui um espaço grande de discussão de como é que o poderíamos fazer. Para além do envolvimento das comunidades, envolvimento de instituições nacionais e internacionais, quer as que têm a ver com a igualdade étnico-racial, quer aquelas que se debruçam sobre a proteção e a política de recolha de dados. Dissonâncias entre discursos e práticas institucionais. Um dos argumentos que normalmente ouço quando discuto estas questões é que a recolha de dados étnico-raciais é inconstitucional, não é? Que na Constituição não seria permitido este tipo de recolha. Mas, claro que não sou especialista em legislação, mas olhando para ela, aquilo que vemos é que a informática, aquilo que a Constituição diz é que não deve ser utilizado para tratamento de dados sobre fé religiosa, por exemplo, e origem étnica, salvo consentimento expresso do titular, ou para processamentos de dados estatísticos não individualmente identificáveis. Portanto, há aqui espaço para se poder recolher este tipo de dados. A Lei de Proteção de Dados Pessoais vai no mesmo sentido, de, em termos gerais, não se poder recolher, mas em situações excepcionais poder-se fazê-lo. E penso que a análise das desigualdades, poder-se conhecer a dimensão das desigualdades étnico-raciais em Portugal é um motivo suficientemente forte para se poder usar esta exceção. E agora queria dar conta daquilo que me parecem algumas incongruências do ponto de vista institucional. Portanto, não se pode recolher dados, supostamente no discurso político geral, não se podem recolher dados étnico-raciais em Portugal. Mas quando começamos a olhar com mais pormenor, começamos a encontrar as incoerências disto. Por exemplo, a mesma lei que diz que não se pode recolher dados sobre raça e etnia, também diz que não se podem recolher dados sobre religião. E nos censos temos informação sobre isso, como podem ver aqui nesta apresentação. Por outro lado, a própria Comissão para a Igualdade e contra a Discriminação Racial faz o levantamento desta informação sobre a origem étnico-racial das pessoas que são vítimas de discriminação. Portanto, as pessoas identificam se são da etnia cigana, se são preto e negro. E depois há uma pequena nota dizendo que isto não são categorias criadas pela própria Comissão, são categorias criadas pelas pessoas, mas de certa forma estão aqui, não é? E nós podemos ter acesso a esta informação. Este é um exemplo de um impresso de registro de um suspeito no posto da GNR de Sintra. Não posso garantir, obviamente, que isto seja um impresso que esteja em todas as esquadras, mas neste impresso de 2015,
aparece uma parte que diz características inalteráveis, branca, amarelo, preta, castanha, castanha clara, castanha escura e outras. Não, isto é de 2015. Por outro lado, o próprio IRU lançou recentemente um trabalho sobre as comunidades ciganas em Portugal e falo através da articulação com autarquias que, por sua vez, articularam com os serviços de segurança social para obter esta informação sobre o número e as características da população cigana nos seus municípios. E esta informação existe publicada, existem mapas de localização e caracterização social. O Observatório das Comunidades Ciganas também, num relatório recente de 2014, faz um inquérito a cerca de 1.600 pessoas de origem cigana. É preciso sinalizá-las para se poder fazer um inquérito deste tipo. A própria base de dados do Entre Culturas, na década de 90, o Entre Culturas foi um organismo que existiu no Ministério da Educação, mas que também esteve envolvido no próprio ACIM e que tinha uma base de dados que recolhia informação sobre a origem étnico-nacional ou étnico-cultural. E uma das categorias era exatamente a origem cigana, entre outras Cabo Verde, Guiné e por aí em diante. O sistema ágil do programa Escolhas, que é um sistema de gestão da informação dos participantes no próprio programa, recolhe não só naturalidade e nacionalidade dos participantes, mas também pergunta se são descendentes de imigrantes, não é? E temos que discutir o que é que quer dizer ser descendente de imigrante. Por fim, um exemplo de um modelo de história clínica do Hospital de São João, um pouco antigo, de 2003, mas que mostra como estes dados também já foram recolhidos, como uma das características dos utentes, não é? A raça, naturalidade, local de residência, nome. Portanto, esta ideia de que em Portugal não se recolhem dados étnico-raciais tem muitas fragilidades, não é? Obrigada. Eu vou começar por explicar um bocadinho a provocação do título. Quando eu digo as categorias raciais são mentiras, acredito nisso totalmente. Quando digo que estão moribundas, não quero com isso dizer que as pessoas não as usem. O que eu quero dizer é que as pessoas têm consciência de que elas são mentiras. E a minha proposta aqui é que não devemos dar aso a que as pessoas pensem que não o são. Portanto, começo por aqui, por esta explicação. Em psicologia social, nós temos ideias, não especificamente sobre as categorias raciais, mas sobre as categorias em geral, que se aplicam às categorias raciais como a outras, e há uma questão que se coloca e que se colocou desde o princípio da psicologia social, de certa forma aplicada sobretudo às categorias raciais e étnicas, e depois a partir daí generalizou-se para outras, que é para que categorizar? E uma resposta comum em psicologia social é que nós seres humanos, gostamos de ter categorias para facilitar a nossa percepção social. O que é que isto costuma querer dizer? Não é a forma como entendemos as pessoas que conhecemos, tem a ver sobretudo com entender as pessoas que não conhecemos. E, portanto, temos umas ideias generalizadas sobre determinadas categorias e vamos assumir qualquer coisa sobre as pessoas, os indivíduos com que nos deparamos em sociedade que não conhecemos, baseado nessas categorias. Portanto, isso são os estereótipos. Tem uma palavra em uso comum, acho que toda a gente tem uma ideia sobre o que isso possa ser. A segunda função é orientar a interação social. E aqui já começamos a entrar não naquilo que as pessoas têm na cabeça, mas naquilo que fazem no dia-a-dia. E, portanto, em normas sociais que são construções variáveis, são flexíveis, vão mudando historicamente, etc., sobre como é que devemos interagir com pessoas de diferentes categorias. Por exemplo, como é que os homens e as mulheres devem portar uns com os outros, como é que se devem orientar uns com os outros, etc. E, finalmente, para estabelecer relações diferenciadas entre as pessoas de uma categoria e as pessoas de outra categoria, e eu diria que a partir desse momento estamos a usar, no sentido lato, a palavra discriminação. Estamos a tratar, de
forma diferente. Não estou aqui a dizer melhor ou pior, estou a dizer diferente. E isso é o sentido da palavra discriminação. Finalmente, a categorização serve para identificar a pertença a grupos sociais, e aqui faço uma distinção muito clara, e é uma distinção que nem sempre é clara na psicologia social, entre categorizar e pensar numa pertença a um grupo. Uma pertença significa mais do que categorizar, significa que temos relações que nos ligam a um grupo como coletivo. E, finalmente, servem para produzir conflitos sociais entre categorias às quais as pessoas pertencem e categorias às quais não pertencem, servem para organizá-los quando as categorizações estão ligadas à ideia de pertença, e também podem servir para geri-los, que está na base da proposta de monitorizar as categorizações. Quais são as categorias sociais que as pessoas mais ubíquas, ou seja, que as pessoas usam em sociedade de uma forma mais sistemática e mais fácil, mais evidente? A idade é óbvia, é uma categoria na qual as pessoas passam, é uma categorização na qual as pessoas vão atravessando categorias, ou seja, a categorização de idade refere-se à posição atual das pessoas no ciclo de vida. O género, e o género tem a ver com a forma como são determinadas, em sociedades diferentes, os lugares potenciais das pessoas na estrutura de relacionamentos sexuais e de parentesco. Eu penso que aqui o Miguel sabe muito mais sobre isto do que eu. É uma questão típica da antropologia. A classe social descreve os recursos que as pessoas têm nas relações de poder social e económico numa sociedade. A classe social é usada sistematicamente, mas sem grandes categorizações, ou seja, sem palavras muito claras para defini-la. Não quer dizer que não seja usada. As qualificações e a profissão são especificações da classe social. A nacionalidade, e isto aqui já se aproxima mais do que nos interessa, tem a ver com a especificação do Estado perante o qual se tem direitos e deveres a que se pertence. E a nacionalidade é uma coisa relativamente recente, antes de haver este tipo de ideia de pertencer a um Estado, que é uma coisa que, enfim, se espera que todas as pessoas pertençam a Estados no mundo moderno, mas isso é uma coisa que tem, uma ideia que tem no máximo 300 anos e em relação ao mundo todo tem 50, 60 anos, talvez. E a etnicidade, que é uma coisa muito mais antiga, que tem a ver com a definição da comunidade de pertença afetiva e mítica de origem das pessoas. E eu penso que aqui já estamos no campo daquilo que nos interessa. E isto é importante para a minha posição neste debate, que é a etnicidade, se existe enquanto coletivo ou comunidade, não tem a ver com a raça. São duas coisas completamente separadas. A etnicidade bebe no conceito de raça, usa o conceito de raça e vai contaminar o conceito de raça, ou vai contribuir para estruturá-lo no mundo moderno. Mas é uma coisa completamente diferente. E a minha posição aqui é a seguinte: a raça pode não ser importante para a identidade étnica e só se torna relevante como escolha política. Aqui, eu sei que estou a abrir o flanco para uma discussão sobre, então, podemos usar categorizações étnicas que não sejam raciais. É interessante como ideia e acho que o debate vai um bocadinho por aí. E aqui vou introduzir o resto da minha apresentação pessoal, dei-vos uma ideia sobre como é que eu via a minha identidade racial, na qual eu não acredito, mas tem a ver com as origens todas que são múltiplas, como mediterrâneo ocidental, e uma experiência de vida em termos de relacionamentos sociais e de geografia, onde é que eu vivi, com quem é que eu mudei, etc., que vou dizê-la e espero que não a tomem como uma espécie de pergaminho antirracista, tenho o direito a falar sobre isto, porque mais como uma experiência que informa a minha visão e, portanto, pode enviesá-la também. Tomem-na dessa forma. Nasci em 69, entre 72 e 74 estive em Angola porque meu pai estava a fazer serviço militar e minha mãe
como professora. Entre 76 e 79 estive em Inglaterra e fiz uma parte da minha educação em Inglaterra. Desde 95, depois de 98, estive muito tempo no norte da Europa. Das minhas relações, digamos, amorosas, namoros, casamentos, contam sobretudo ou norte-europeias ou portuguesas, parte afrodescendentes. E, dentre estas, eu diria que são 3 relações, uma na minha adolescência, outra durante todos os anos 90 e a terceira, que é a minha mulher atual. Do ponto de vista das categorizações possíveis ou potenciais, seriam mestiças. Do ponto de vista social, do ponto de vista de como é que as pessoas as categorizam, do ponto de vista das relações sociais delas, são casos diferentes. Uma angolana que sempre sentiu o peso da discriminação em Portugal, nos anos 80. Uma moçambicana que sentia que em Moçambique era discriminada por ser mestiça e não negra, e que em Portugal era discriminada por ser mestiça e não branca, e que nunca se identificava nem com um nem com o outro lado. E, finalmente, uma portuguesa com antepassados africanos, mas que a maior parte das pessoas não vê, ou então vê e não sabem muito bem, e ficam na dúvida, e ela, culturalmente, na minha opinião, ela poderá discordar, é sobretudo portuguesa, e tem representado papéis na televisão de famílias, de uma mulher sempre com famílias mistas afrodescendentes. Bom, na minha família, com a minha filha, o que é que eu tenho feito em relação à categorização racial? Não tenho. Deixei que ela surgisse naturalmente das relações sociais, e o que eu verifiquei é que ela sabia categorizar a língua que as pessoas falavam 2 anos antes de começar a usar aquilo que as pessoas dizem, que é muito natural usar como categorização racial, da cor, e quando começou a usar, começou a referir-se às pessoas como castanhas. Negro ou preto não existe. Existe castanho, um bocadinho mais, um bocadinho menos. E um dia, e depois eu comecei a explicar, quando ela começou as aulas, comecei a explicar a sua própria descendência. E um dia, cá está ela, diz-me o seguinte, à noite: pai, gostava de ser castanha. E eu pergunto, porquê? Por causa da rosa. E eu penso uns segundos, e alguém deve ter falado nesta senhora, e diz, a Parques? Sim. E começa a contar a história dos direitos civis, das lutas e da segregação, e de como era uma coisa tão estúpida, que as pessoas eram totós, não se podiam dar umas com as outras, etc. Bom, e depois eu tenho que lhe explicar, lembrar-lhe, mas filha, tu já és um bocado castanha. Sim, claro, pelo teu bisavô, pai do avô Pedro. O avô Pedro é que está com ela. E ela, com ar desolado e muito insatisfeito, mas eu sou tão branca. E depois segue-se a minha explicação de que isto é tudo muito variável, é tudo muito gradual, etc. E no verão ela pode se bronzear e ficar um bocadinho mais castanha. Bom, com isto tudo, o que é que eu digo, o que é que eu afirmo como argumento? O que são e não são as raças? Primeiro, o que não são as raças? As raças não são grupos com base biológica, e eu penso que aqui concordamos todos, portanto não existem as categorias que as pessoas usam, sociais, não correspondem a categorias biológicas de todo. Traços que as pessoas consideram raciais, como por exemplo a forma do cabelo ou a cor da pele, surgem repetidamente com base em genes diferentes, em zonas diferentes do planeta, em grupos que não têm nada a ver, do ponto de vista da ascendência. Por exemplo, os europeus do norte são mais próximos geneticamente dos papuenses ou dos micronésios do que os africanos. Não tem nada a ver. Portanto, são características que as pessoas usam para agrupar, mas não têm nenhuma base biológica. E segundo, também não têm uma base cultural. Ou seja, não são comunidades étnicas. Há alguns séculos atrás eram, mas já não são. As raças modernas, aquilo que nós usamos como categorizações raciais modernas, são essencialmente produto da expansão marítima, e são usadas, no fundo, como identidades não culturais, não biológicas, mas continentais.
E daí o passo para as lutas de civilizações, etc., é bastante curto. Funcionam como sínteses de comunidades étnicas com semelhanças de aparência. Africanos, europeus, asiáticos do sul, orientais, etc. E tornam-se grupos sociais, em determinadas sociedades, historicamente, com a escravatura, a segregação nas Américas e o colonialismo nas Áfricas. As duas primeiras antes. E tornam-se, e isto varia, obviamente, consoante as situações específicas locais. Portanto, grupos sociais com conteúdo político. Se eu não acho que dizer os negros corresponda a qualquer tipo de grupo social efetivo, real, acho que dizer os afro-americanos já corresponde a qualquer coisa. Não é uma questão politicamente correta. É uma questão de reconhecer um movimento histórico em que se cria um grupo social, cultural, político, etc., numa determinada situação social. E, portanto, no meio disto tudo, para que é que servem as categorizações raciais determinadas ou definidas pelo Estado? A pessoa que estaria aqui, ou poderia estar aqui para defender esta ideia é quem estudou os censos e a construção da raça em censos, que é Melissa Nobles, é uma das autoras desta área, que diz que a raça é um conjunto complexo e contraditório de ideias sobre a semelhança e diferença humana, que as pertenças raciais e as fronteiras raciais são criadas ativamente e recriadas através da linguagem, do pensamento, das interações sociais e dos processos institucionais, e que a categorização em censos é ou os censos são usados como um dos processos institucionais pelos quais se definem e se estabelecem as fronteiras raciais. E o que é que se passa em Portugal? O meu argumento é o seguinte. Primeiro, não será Portugal, como cultura, como etnia, como comunidade de identidade, uma cultura multirracial pós-imperial, cheia de... eu não sei se chamaria migrantes, eu diria pessoas que passam de um lado para o outro, de uma parte de Portugal imperial, se quiserem, para a metrópole imperial, e de outras que se consideram mais imigrantes, portanto, uma série de casos muito variados. Mas muitas destas pessoas são portuguesas, efetivamente, com várias identidades, categorizações raciais. E, por outro lado, não serão as raças grandes conjuntos multiculturais. Cada uma das categorizações raciais serve para incluir muitas culturas diferentes e, portanto, não é útil para defini-las também. O meu argumento é: as categorias raciais não são realidades cognitivas a priori, que têm efeitos comportamentais na discriminação, não são a priori, são construídas. E a categorização racial não é uma causa extrínseca do racismo, mas faz intrinsecamente parte do processo da sua produção. Logo, o Estado não deve usar categorias e categorização racial. Note-se o Estado. Portanto, o que eu estou a propor, no fundo, é o equivalente ao secularismo, a uma espécie de secularismo colorblind por parte do Estado. Quer isto dizer que eu acho que não se deve estudar os efeitos do racismo e que não se deve poder usar a categorização? Sim, este é o último. Não, eu acho que o que eu acho é que a posição social das categorias raciais é um mau indicador de processo de discriminação. Existem inúmeras covariáveis que contaminam os resultados. Pode-se e deve-se estudar o processo de categorização e identidades em simultâneo com o processo de discriminação. E pode-se usar métodos experimentais para verificar os efeitos das categorias que supomos estarem a ser usadas pelas pessoas. O que significa que, às vezes, não dizemos as coisas e criamos situações onde podemos verificar que elas ocorrem, e poderei explicar um bocadinho mais disto em debate quando tiver um bocadinho mais de tempo.
A primeira pergunta que me surgiu quando pensámos neste debate, ou quando pensamos neste assunto, é devemos ou não escolher ou usar categorias étnico-raciais no combate antirracista? Ou seja, o que é que estas categorias nos dizem, para que é que elas servem, são importantes, não são importantes? E depois de pensar sobre este assunto e depois de conversar com várias pessoas sobre este tema também, a resposta que nos surge claramente é que é evidente que elas são importantes. Portanto, o que o Rodrigo nos disse é verdade, não existe. A raça é uma construção social, mas é uma construção social de poder. Portanto, nós temos que conseguir, enquanto ativistas antirracistas, encontrar uma estratégia que nos retire do individual e que nos coloque no coletivo. E muitas vezes no coletivo o que acontece é que, se nós pensarmos na sociedade portuguesa, há muitas pessoas portuguesas não brancas que não são consideradas portuguesas. E não são consideradas portuguesas porquê? Porque são por causa do seu fenótipo, da característica fenotípica que elas apresentam, ou seja, a cor da sua pele. É raro um português negro ser considerado português, geralmente é imigrante. Portanto, há esta associação quase imediata entre ser português e ser branco. Se não é branco, não é português. Portanto, se nós temos esta ideia empírica que resulta das conversas que nós vamos tendo e da realidade que cada um de nós individualmente vai vivendo, e se nós pensarmos nesta realidade coletiva, então a resposta é sim. Nós devemos recolher categorias étnico-raciais para nós podermos saber qual é a composição atual da sociedade portuguesa. Nós precisamos de saber quantos portugueses negros existem. O que a Cristina disse, quer dizer, eu sou portuguesa, sou negra e eu estou diluída nas estatísticas, mas quando eu me apresento como portuguesa, eu nunca sou portuguesa. Portanto, para as estatísticas eu sou portuguesa e não existo enquanto um cidadão negro. Para a maior parte dos portugueses eu não sou portuguesa porque eu sou negra. Então é preciso saber quantas pessoas como eu existem. É preciso saber, é preciso ter esta imagem que nos falta. Falta-nos esta imagem sobre a sociedade portuguesa. Nós temos que quebrar esta ideia da homogeneidade racial da sociedade portuguesa. E ao quebrar essa ideia nós podemos então entrar no debate sobre alguns mitos da Portugalidade. E o mito de que Portugal é um país que teve um racismo brando, ou seja, um país que teve um colonialismo brando, um colonialismo afável, um colonialismo pouco discriminador, se calhar começa a ser questionado, não é? E nós precisamos de discutir isso. Outro mito é de que Portugal recebe bem todos os seus imigrantes. Portugal é um país de portas abertas, braços abertos, afável, quentinho e que recebe de uma forma muito positiva. Nós precisamos discutir isto também. E o terceiro mito é que o colonialismo português foi diferente de todos os outros colonialismos. Nós precisamos discutir isto também. Então, se nós precisamos discutir todas estas questões, precisamos de saber como é que os portugueses não brancos estão na sociedade portuguesa hoje, que posições é que elas ocupam, como é que progridem na escola, depois de fazerem a universidade, que empregos têm facilidade, não têm facilidade, há discriminação, não há discriminação. Então, se nós achamos que há discriminação na sociedade portuguesa, nós precisamos recolher estes dados para poder demonstrar primeiro, se ela existe ou não. Nós podemos estar enganados, não me parece, mas podemos estar. Portanto, se nós estivermos enganados, estes dados vão nos ajudar a dizer, estão a ver, os portugueses são simpáticos e recebem bem e não são racistas. Vocês é que têm má vontade e querem imputar à sociedade portuguesa esta realidade que não é a realidade. Portanto, nós precisamos também de poder ter uma noção clara do que é a nossa sociedade. Precisamos de saber como é a sociedade onde nós vivemos. E precisamos também de saber como é que as políticas públicas que estão a ser implementadas estão a se desenvolver. Estão a ter sucesso ou não estão a ter sucesso. Portanto, muitas vezes o racismo e o combate antirracista entronca na questão de classe social. Dizem-nos muitas vezes o racismo é uma questão de classe social. Portanto, não há a questão do fenótipo. O fenótipo não tem influência nenhuma neste debate. O problema central é a classe social. Então vamos resolver a questão da classe social que resolvemos a questão do racismo. Então está bem. Nós precisamos saber se é mesmo isso. Se é mesmo só a classe social que está a influenciar a progressão de algumas pessoas ou a invisibilidade de algumas pessoas. Porque nós também sabemos que as pessoas que têm a cor da pele que eu tenho têm muito menos visibilidade em inúmeros espaços. Não os vemos ou vemos poucos enquanto apresentadores de televisão, vemos poucos enquanto atrizes de telenovela, vemos poucos enquanto
elementos de partidos políticos em lugares de chefia e em lugares de tomada de decisão. Portanto, nós não os vemos, ouvimos muito pouco. Portanto, há pouco tempo estava a haver uma campanha da SIC Mulher sobre o Dia da Mulher, em que todas as mulheres representadas eram mulheres brancas e não havia nenhuma mulher negra que pudesse entrar naquele coletivo a exemplificar a luta das mulheres. Portanto, se nós olhamos para todas estas manifestações da Portugalidade e do coletivo português, do que é ser português, e nós nunca estamos lá, então há uma ausência que é preciso questionar. Porque é que nós não estamos lá? Portanto, nós precisamos de realmente recolher estes dados para que nós possamos conhecer o país que temos, para nós podermos saber a realidade das políticas públicas que estão a ser implementadas, se elas estão a surtir efeito, e se nós precisamos de outras políticas mais robustas que corrijam a desigualdade. Portanto, é preciso políticas que potenciem a redistribuição de recursos e a redistribuição de poder, e nós achamos que só com a recolha de dados, que nos dá um panorama, uma fotografia da sociedade portuguesa, é que nós vamos poder, coletivamente, implementar políticas públicas que corrijam esta desigualdade. Esta desigualdade é antiga, é ancestral, vem de vários processos civilizacionais que foram acontecendo civilizacionais e não só, portanto, tem a ver com a escravatura, com o comércio transatlântico de pessoas escravizadas, tem a ver com o colonialismo português e com o colonialismo de outros países no resto da Europa, tem a ver com a posição de supremacia da Europa face ao resto do mundo, tem a ver também com a posição de supremacia branca face ao resto, aos outros que não têm o mesmo fenótipo. Portanto, há vários aspectos que nós temos que ter em conta na nossa análise. Mas a verdade é que nós temos que começar por algum ponto. E eu acho que o ponto necessário agora era nós conhecermos-nos, saber como somos, quantos somos e qual é a diversidade que temos. E para isso eu acho que é fundamental nós recolhermos dados com base na origem étnico-racial, claro que salvaguardando a confidencialidade dos dados, que seja autodeclarado, que sejam os próprios a dizer qual é o grupo étnico-racial a que pertencem, e assim nós podemos depois olhar para o nosso país, ver em que ponto é que estamos, como é que estas pessoas estão na sociedade portuguesa e sim, depois implementar um conjunto de políticas. Bem, termino por aqui e passo a palavra à Farnaz. Eu também não sei muito bem como é que é de sistematizar aquilo que eu gostava de explicar aqui, mas acho que falarei mais no registro pessoal da minha própria existência, porque eu não disse há bocado, mas acho que as pessoas, a maior parte de vós deve saber, eu sou muçulmana, tenho uma... Eu digo que sou muçulmana porque, entretanto, falo imenso só sobre os muçulmanos, não é? E tenho uma, digamos assim, uma ancestralidade indiana. Os meus antepassados nasceram na Índia e na África do Sul. Eu, pessoalmente, nasci em Moçambique e sou portuguesa. E sou uma série de identidades ao mesmo tempo, não é? Uma série de categorias, digamos assim. E eu relativamente a este tema sobre a necessidade ou não de haver categorias raciais e ou étnicas, eu não tenho assim uma posição muito taxativa, já tive. Já entrei em debates em que achava que não deveria ser necessário que nós categorizássemos as pessoas do ponto de vista rássico, seja isso que isso queira dizer, e étnico. Precisamente porque eu, na minha própria existência, eu quando cheguei a Portugal, fazia parte daquele grupo que já foi aqui falado, que era o grupo dos retornados. E lembro-me que ninguém falava de outro tipo de identidade, outro tipo de categoria que me fosse atribuída. Eu ia às compras, comprava a chewinga, não era pastilha elástica, gastava 2,500, não era 25 tostões, e as senhoras diziam, ai, não percebo nada. Mas não te preocupes, ela é retornada, ela é retornada. E eu ia no caminho sempre a pensar, eu cheguei de Moçambique a Portugal, fui viver para o Bairro Alto, ali mesmo na rua da Atalaia, muito no centro, onde tive aquele impacto logo interessante com a realidade muito portuguesa, não é, do bairro.
E lembro-me que eu ia a descer a Rua da Rosa, portanto vinha da escola primária, e vinha a pensar na expressão retornada. E pensava para mim muitas vezes, retornada, mas eu nunca cá estive. E achava-se simpático, mas ao mesmo tempo sentia algum tipo de discriminação, porque era a coitadinha que não sabia falar bem português. Depois, mais tarde, no ensino, digamos assim, preparatório, eu lembro-me que andei em escolas públicas e privadas, depois andava no Liceu Francês e tinha que responder a todos os colegas o que era a pintinha na testa das mulheres indianas. E eles diziam, pois porque há aqui uma coisa, tu és indiana. E eu dizia, eu nunca estive na Índia. É verdade, ainda não estive, infelizmente, na Índia. Mas tu és indiana, então, mas de onde é que vieram os teus avós? Eles nasceram na Índia, mas vieram muito cedo para Moçambique, e portanto, mas para que é que serve a pintinha na testa? E eu ia para casa perguntar aos meus pais, olha, para que é que serve a pintinha na testa? E voltava para a escola e explicava, olha, pintinha na testa, quer dizer assim, mas eu não uso, pronto, mas entretanto quer dizer isto, assado. Aqui no ISCTE, quando estava a estudar Antropologia, lembro que na altura em que estava a fazer o curso de Antropologia, deu-se o fenómeno Rushdie, os versículos satânicos de Salman Rushdie. E lembro-me que um dos meus professores de Antropologia, que não está aqui presente, infelizmente, me perguntou qual é que era a minha posição como muçulmana xiita sobre a fatwa do Ayatollah Khomeini. E eu fiquei baralhada, porque não sabia o que era uma fatwa, não sabia que havia... No livro não tinha chegado sequer a Portugal, mas já havia uma polémica imensa no Reino Unido e era preciso eu ter uma opinião. E, portanto, isto tudo foi sendo sucessivamente a minha construção da minha identidade. E eu sempre muito portuguesa. Porque é assim, vamos lá ver. Quando vivo em realidades que não Portugal, eu digo que sou portuguesa e as pessoas compreendem. Por exemplo, imaginemos que eu quando vou para Moçambique e digo, mas eu sou moçambicana. Não é bem moçambicana. Mas tu saíste daqui mais cedo. É verdade, eu saí na altura em que se levantou a guerra, portanto não sou bem moçambicana. Vou para a Índia, está tudo estragado, nada. Muçulmana, tu não és bem muçulmana. Não é bem assim, quer dizer, esta incapacidade, este inconseguimento de ser parte de algum tipo de categoria. E ao mesmo tempo, eu acho que isto é fascinante, porque é a forma como é o desafio que nós criamos na nossa sociedade para podermos ser nós mesmos. O Rodrigo falava toda esta teoria da psicologia social, que eu também utilizei nos meus trabalhos de estudos para o mestrado e para o doutoramento, sobre a construção da identidade e do uso das categorias sociais. E muito disto se passa o forçar-se ou o empurrar-se alguém para uma identidade grupal também contribui para o anulamento da sua identidade individual. Porque assim, eu lembro-me que no Reino Unido havia, não sei se vocês têm noção, mas no Reino Unido havia uma Black Community. A Black Community desmembrou-se, e precisamente com o fenómeno Rushdie. Tariq Moudud, da Universidade de Bristol, faz esta análise, que é quando eles dizem, os negros dizem, não, vocês são diferentes, e os indianos começam a criar um outro tipo de identidade grupal, não é? Portanto, os indianos muçulmanos. Mas há ali uma clivagem clara dentro da Black Community, há a Asian Community e há a Black Community. E depois temos, inclusivamente, situações em que há apoios financeiros para a Asian Community. E eu lembro-me que nós discutimos isto em casa, porque precisávamos de um empréstimo para um negócio, se iríamos recorrer à Asian Financing Community, porque nós também não nos identificávamos com o resto dos Asians. E, portanto, é difícil encontrar uma categoria onde todos possamos encaixar-nos. E há uma coisa que eu acho que é um bocadinho paradoxal neste processo de atribuição de categorias e etnicidades, tendo em conta que tudo isto, categorias rássicas e étnicas, é que já se falou aqui sobre a questão, o conceito rássico, o conceito de etnia, tudo isto é discutível. Mas, por outro lado, é paradoxal quando nós procuramos a identidade por diferença
E quando de repente dizemos que essa diferença tem dificuldade em integrar-se. Isto é típico em relação aos muçulmanos, que é, eles são muçulmanos, mas eles têm um problema na integração. Ou eles são outra coisa qualquer, mas têm um problema na integração. Então, vamos distinguir para fazer o quê? Esta é a minha questão. Vamos criar estas categorias para fazer o quê? Eu lembro-me que, para dar um último exemplo, porque se calhar já estou a esgotar o meu tempo, quando estava grávida da minha filha, estudava em Cambridge, e quando fui ao hospital, pediram para preencher justamente uma ficha destas de categorias. Eu já não me lembro se era só raciais, se era étnicas, mas havia vários quadradinhos para responder. E eu olhei para aquilo e fiquei chocada, porque nunca percebi que eu tivesse que preencher uma coisa daquelas, para todos os efeitos. Eu estava ali como estudante, estava ali como portuguesa, e na minha situação de potencial mãe, eu tinha que identificar a minha pertença étnica ou racial. E então eu olhava para os quadradinhos todos e via branco, Asian, African, European. Epá, eu era um bocadinho daquilo tudo. Isto é tramado, porque a pessoa chega ao fim e diz um bocadinho disto tudo, mais other. Porque, entretanto, vocês esqueceram-se de colocar outras questões. E, portanto, e lembro-me que quando perguntei o sexo da minha filha, como havia um problema em Londres, que era o infanticídio, portanto, havia mulheres indianas que abortavam quando tinham filhas do sexo feminino, a senhora olhou, primeiro estava a ver o tal scan, portanto, a ecografia, e disse, parece ser uma menina. E, de repente, olhou para mim e disse, não se vê bem, não se vai perceber nunca. E eu não sei até que ponto é que isto aqui acaba por ser benéfico ou não, não é? Quer dizer, a minha dúvida é esta, mas depois eu estive aqui e conversei, nomeadamente ali com a Mojana Vargas, tivemos discussões interessantes, em que se fala da discriminação. E é verdade, a Beatriz falou há bocado, a Cristina referiu, nós temos, de facto, algumas incongruências da nossa realidade, e a invisibilidade da diferença. Esse é um facto. Há uma invisibilidade da diferença. E começa logo pelo género, porque eu ainda sou muito mais fã de categorias que debatam a questão do género, do que, e não é só género masculino e feminino, mas é tudo o resto. Agora, eu fico a pensar, quando se fazem estas categorias, minhas questões são estas. Já vi que podemos pensar, a Cristina há bocado dizia, podemos pensar em vários tipos de construção de categorias. Podem ser a classificação pessoal, pode ser atribuída, não sei, quer dizer, podemos pensar em várias formas de trabalhar, vários métodos. Mas eu pergunto vamos partir de convenções sociais normativas? Porque a normatividade é sempre o mesmo, não é? É o negro, eu estive a ver aqui um trabalho da Rosa Cabecinhas, muito interessante, preto e branco, a naturalização da discriminação racial. Ela foi a minha colega aqui de mestrado em Psicologia Social. E no fundo, havia três categorias, que eram os negros, os amarelos e os brancos, até há uns tempos atrás. Depois passámos a ter outro tipo de categorias. Agora introduzimos as questões das pertenças religiosas ou da identificação das comunidades religiosas. Eu estava a pensar quando olhei para aqueles dados que a Cristina mostrou, quando apareciam os muçulmanos, não foram os muçulmanos que se identificaram como muçulmanos, eles foram perguntar à comunidade muçulmana quantos é que vocês são. E a comunidade muçulmana, quando produz aqueles dados que aparecem, não sei como é que é em relação aos judeus, são os censos, mas os censos não são feitos à comunidade, é isso que eu ia dizer. É questionado aos líderes da comunidade, quantos é que são vocês? E a comunidade normalmente conta os sapatos que as pessoas descalçam à entrada para ir para as orações. Porque é assim que a gente sabe quantas pessoas é que vão às orações. Porque também há muçulmanos que são ateus, ou melhor, crescem dentro de uma sociedade muçulmana, ou são agnósticos, isto também existe. E, portanto, quando se põe dentro de uma categoria muçulmano, eu não sei se ele é realmente uma pessoa que pratica aquela fé ou não. Como é que nós definimos? São linhas cinzentas, como dizia o Miguel há bocado no início, são todas linhas cinzentas e é difícil de conseguir encontrar algum tipo de categorias em que se possa enquadrar todas estas pessoas, todas estas variedades. Eu acho que é isso, para mim é difícil, porque eu não consigo pensar em mim só como muçulmana, ou só como portuguesa, ou só como africana, ou só como...
mulher, enfim, porque há vários tipos dentro destas categorias todas e, portanto, para mim é complicado, mas entendo que seja necessário porque existe efetivamente uma invisibilidade da alteridade dentro daquilo que são as nossas instituições representativas e aquelas que dão voz àquilo que é a democracia, não é? Isto está em falta e, portanto, temos que trabalhar. Obrigada. Eu, se calhar, fazia só uma última ronda entre nós, onde cada um e cada uma pudesse muito rapidamente responder àquilo que mais a perturbou, que mais o perturbou no que os outros disseram, não é? Pronto. Agora, eu chamaria só a atenção para duas coisas, não quero ser paternalista a dizer isto, mas de duas coisas que têm a ver com coisas que nós falamos com os nossos estudantes aqui. Uma é até que ponto é que existe ou não uma narrativa e um discurso sobre o racismo ou a sua inexistência em Portugal, que é hegemónico ou que continua a ser. Enfim, basicamente a questão do lusotropicalismo ter ou não sobrevivido à democracia e à descolonização e continuar a existir como uma narrativa cultural automática e qual o efeito disso. Acho que essa é uma questão que todos nós colocamos sistematicamente e que podíamos talvez não descurá-la. E a segunda, que é a questão do racismo estrutural, não é? Ou seja, não ser só, a nossa discussão não ser só ao nível interpessoal ou ao nível da autoidentificação ou da heteroidentificação ou dos efeitos relacionais, mas se reconhecemos ou não, ou se estamos enganados, a existência de um racismo estrutural com consequências quantificáveis, eu diria, quer dizer, mais do que qualificáveis apenas entre aspas. Percebem o que eu quero dizer? Portanto, acho que estas duas dimensões, uma que é representacional e que tem efeito depois na vida das pessoas e a outra que é o que está por baixo e que limita a igualdade de oportunidades, ou não, há quem ache que não, até que ponto é que essas coisas devem ser trazidas também para um debate em termos das escolhas eventualmente difíceis que se possam fazer. Bem, das várias intervenções que escutei, e todas ótimas, claro, mas de alguma maneira, e se calhar tem que ver com a maneira como eu olho para estas coisas, mas um certo excesso da questão da identidade. É óbvio que as questões identitárias interessam. E que a questão da hibridez identitária também interessa. Mas a verdade é que, por exemplo, um jovem negro, mesmo que ele se considere amarelo às pintinhas, ele sofre mais violência policial, independentemente do que ele sinta, não é? E, portanto, de alguma forma, e o Miguel também falava aqui da questão do quantificável, por exemplo. Se nós olharmos para as estatísticas que existem, e que têm muitos problemas, as pessoas com nacionalidade dos PALOP estão 15 vezes mais encarceradas do que as de nacionalidade portuguesa em termos relativos. E isto é algo que nos deve assustar, não é? E este levantamento de dados, é claro que me interessa a questão da identidade. Eu, por exemplo, também sou mestiça, não é? A minha mãe é cabo-verdiana, o meu pai é português e, portanto, parte desses desafios de que em que posição é que estou, às vezes surgem. Mas há outros onde isso é muito evidente, onde é que eu sou colocada, não é? Em momentos, por exemplo, que têm que ver com o confronto com a polícia, as expectativas dos professores que encontro, aí não há grandes dúvidas sobre qual é que é o meu lugar, por mais que eu possa não me identificar com ele. Porque o racismo não tem, e as desigualdades étnico-raciais não têm só que ver com alguém que identifica o outro com determinadas características e que diz não, vou-te discriminar ou não gosto tanto, não é? Existe uma história na construção do nosso imaginário sobre o valor diferencial que pessoas com determinadas características têm. Existe privilégio, existem grupos que beneficiam dessa relação de poder e outros que perdem. E, portanto, parece-me que vincularmos excessivamente este debate
à questão identitária e depois a seguir entrarmos nas questões do hibridismo identitário, que somos várias coisas ao mesmo tempo, faz-nos perder o pé de uma realidade muito, muito séria e muito dura, não é? Que é, por exemplo, casos de comunidades ciganas que estão a ser atacadas agora no Alentejo. O facto de 80% dos miúdos dos PALOP que chegam ao ensino secundário estarem em vias profissionais. O facto de jovens de origem cabo-verdiana, guineense, santomense entrarem 5 vezes menos na faculdade. Eu acho que o grau das desigualdades é tal, não se compadece de continuarmos a aguardar a melhor forma de fazer esta recolha com base na origem étnico-racial, de chegarmos a uma resposta sobre as questões identitárias que esteja completamente resolvida, não é? E era só isto. O lusotropicalismo é, como espero que a maior parte de vocês sabem, uma ideologia de legitimação do colonialismo português do colonialismo português e, enfim, das relações de Portugal com as culturas tropicais em geral, é essa a base, legitimadora, que persiste. É uma das questões que levantámos no nosso trabalho sobre o racismo no fim dos anos 90. Persiste e funciona como uma espécie de base do que é típico no racismo português, que é uma coisa que existe em muitos países, que é o racismo subtil, é hegemónico em Portugal. E há quem ache que isso é mau, o racismo subtil de ser tão hegemónico, mas eu diria que há um outro lado da moeda, que é melhor do que o racismo flagrante. E acho que podemos discutir isso, mas são duas coisas diferentes. A questão do racismo estrutural, como verificar e combater, há aqui um problema que é de método e de ciência, que é perceber que há uma parte das situações sociais que são explicadas por racismo estrutural, ou seja, pela acumulação de efeitos institucionais e nas relações interpessoais, sociais, de acesso a emprego, a habitação, etc., que são efeitos que se devem e podem estudar. E eu penso que se devem e podem estudar com métodos ainda mais de pesquisa quase policial do que aqueles que usamos. Experimentais, ver o que é que acontece em determinadas situações. Mas quando se fazem, e aí eu queria fazer um contraponto a esta discussão, quando se registam estatísticas agregadas de grupos categorizados desta forma tão simples, vamos ter uma data de efeitos que não são desses e com os quais nos estamos a misturar. E imagine uma situação, por exemplo, em que haja um influxo de uma população imigrante pobre da Roménia ou de outro sítio assim. E, de repente, comparamos esses efeitos de racismo e, afinal, caem de repente. Quer dizer que caíram? Não, não quer. Quer dizer que estávamos a misturar a partir de efeitos diferentes. O que eu quero dizer é que é preciso estudá-los, mas estas formas são demasiado brutas, não apanham o processo, e é preciso ir ao processo. Em relação às identidades, esta é uma questão para mim central. Falamos de identidades, grupos com os quais as pessoas se identificam, e também falamos da forma como sabem que os outros as identificam. São duas coisas completamente diferentes. E o problema central neste debate é transformar, e é isto que eu resisto, é transformar formas como outros classificam as pessoas naquilo que as pessoas se classificam a si próprias. Na forma como se classificam a si próprias. Não tenho nada contra as pessoas organizarem-se politicamente, socialmente, etc., em função de identidades que elas próprias formam. As pessoas podem formar. E isto pode ter, digamos, pode redundar em situações complicadas, como sejam nacionalismos regionais, os bascos, por exemplo. Pode redundar em situações de conflitos políticos sobre direitos religiosos diferenciados. É uma outra discussão, na qual eu não quero entrar agora, mas
é diferente neste sentido. São as pessoas que se organizam para afirmarem uma identidade de uma forma positiva. Não apenas para combaterem uma que lhes é imposta de forma negativa. Portanto, acho que é importante distinguir estas duas situações e as suas consequências políticas. Finalmente, recusar o uso pelo Estado em censos, que é o que eu proponho, de categorias raciais, não implica recusar estudar a forma como elas são usadas e não implica recusar combater os seus efeitos. Eu queria começar por dizer que, enquanto ativista do movimento social e enquanto ativista antirracista, o que me preocupa é o modo como nós vamos combater o racismo, ou seja, que ferramentas é que nós vamos usar no nosso combate antirracista. E o combate antirracista é para transformar a sociedade e transformar a vida das pessoas, ou seja, deixar que o racismo deixe de ter a influência na vida cotidiana, que aquela luta de poder entre um grupo que domina o outro possa desaparecer, se não desaparecer, pelo menos que diminua a sua penetração na vida das pessoas e que diminua a obstrução que lhes coloca a uma vida plena, à sua cidadania e à sua existência na sociedade portuguesa, que é de Portugal que nós estamos a falar. Portanto, é aí que eu coloco o meu enfoque. Portanto, as questões identitárias são importantes, as questões individuais são importantes. Portanto, e se nós que pensarmos nas questões individuais, há vários assuntos que nós queremos discutir. Mas depois, quando nós deixamos de olhar para nós enquanto indivíduo e olhamos para o coletivo, e quando estou a dizer o coletivo, é todos os afrodescendentes que vivem em Portugal, nós precisamos pensar em políticas específicas para essa população. Mas nós não podemos ter políticas específicas para essa população se nós não soubermos efetivamente quantos são. Portanto, de que população é que nós estamos a falar? Alguém tem noção de qual é a dimensão desta população? Nós sabemos quantos são os imigrantes, mas nós não sabemos quantos são os afrodescendentes, que inclui também os imigrantes, em Portugal. Portanto, e é importante saber isso. É nesse sentido que eu digo que o que me preocupa enquanto ativista, e esta conversa com o académico é extremamente importante, porque o que eu quero, de uma forma um bocado egoísta, é encontrar as ferramentas e os argumentos para a luta, ou seja, para ampliar a base de apoio desta ideia. Portanto, o que nós queremos hoje, enquanto JAS, é trazer esta discussão para conseguir que mais pessoas queiram participar nesta discussão e que mais pessoas tragam esta reflexão e que contribuam para esta reflexão. Portanto, e os contributos da Cristina, do Rodrigo e da Faranat são importantíssimos para nós, porque vai-nos trazer todas as contradições que existem neste tema e ajudar-nos a pensar como é que nós vamos estruturar isto, como é que nós vamos fazer uma campanha em torno desta ideia e que seja uma campanha vencedora, porque nós acreditamos que, conhecendo a realidade da sociedade portuguesa, nós podemos ter uma ação mais concreta e uma ação mais transformadora, que é isso que o combate antirracista pretende, é transformar a sociedade e combater o racismo. E o racismo na sociedade portuguesa é real, está muito bem vivo e atua. E atua na vida das pessoas todos os dias e limita as pessoas. Portanto, discutir identidade é extremamente importante e eu creio que vamos criar espaços para discutir identidade, mas nós também temos que discutir quais são as ferramentas que nós podemos usar no combate antirracista. E, na minha opinião, esta é uma ferramenta importantíssima. Temos é que pensar como usá-la, como construí-la, como fazê-la, como evitar os riscos identificados. Isso sim, eu acho que aí nós podemos encontrar uma estrutura robusta que nos ajude no nosso combate e que não coloque as pessoas em situações de risco, de vulnerabilidade. Portanto, eu acho que nós podemos fazer a discussão nos dois sentidos, mas, acima de tudo, concentrar-nos na estratégia e nas ferramentas e como fazê-lo. Claro que também precisamos de conversar entre nós e refletir entre nós se queremos ou não discutir, usar estas categorias. E um bocado no modo de inquérito, nós demos à entrada um votozinho, portanto é uma votação informal, que se vocês depois à saída deixassem o vosso voto, só para sabermos a sensibilidade da sala. É só uma forma informal de perceber qual é a sensibilidade das pessoas que aqui estão. E termino.
Eu não consigo, eu estou inteiramente de acordo com esta perspectiva de que de facto existe um racismo estrutural na sociedade portuguesa. E temos cada vez sentido com mais veemência todo esse racismo. Estava aqui a pensar em duas questões em particular. Eu não consigo descolar a questão da construção da identidade da possibilidade de construção de categorias rássicas ou étnicas. Porque as identidades são coisas que não somos só nós que construímos. O meu falecido orientador de doutoramento, Gerard Duvin, que era um psicólogo social, dizia esta frase: eu não sou só aquilo que eu penso que eu sou, eu não sou só aquilo que os outros me dizem que eu sou aquilo que eu faço daquilo que os outros me dizem que eu sou. Existe aqui um processo individual de construção a partir de alguma coisa que está, em termos representacionais, à nossa volta. E, portanto, não se pode negligenciar esta... Eu, quando falei da questão da identidade, não apeteceu contar a história da minha vida. Eu estava a querer dar exemplos concretos de como é que estas questões são importantes. Se alguém quiser fazer um levantamento e eu disser assim, eu sou afrodescendente, faz algum sentido? Eu sou afrodescendente. Porque eu, no meu DNA, não sei até que ponto é que houve cruzamentos com nativos africanos dentro dos meus antepassados. Mas aqui o caracolinho atrás do cabelo está cá. Eu não sei mais o quê, e mais uma série de coisas. E, portanto, eu percebo que haja... Eu gostava de falar um bocadinho desta questão também do racismo subtil. Para mim é grave, Rodrigo. O racismo subtil é aquilo que muitos dos muçulmanos têm sentido em Portugal. E devo dizer que fiquei a saber de um trabalho que foi feito no Reino Unido, em que se descobriu que havia populações no sul de Londres, onde o insucesso escolar das crianças portuguesas, de filhos dos portugueses imigrados, era muito alto comparativamente a tudo o resto. E que, por serem portugueses e brancos, não se fazia um levantamento sobre efetivamente o que é que se passava por trás daquele fenómeno. Isto também tem este outro lado tricky, não é? Que é não poder definir o que é que depois está por trás disto. E relativamente ao racismo subtil, eu citava aqui só o trabalho de Patrícia Roux, em que ela e mais uma investigadora em psicologia social fazem um trabalho na Suíça e explicam como é que o racismo e o sexismo como é que o sexismo está associado ao racismo, por exemplo. E fala nomeadamente dessas representações que se têm coletivamente dos muçulmanos. E diz que prepararam dois conjuntos, duas vinhetes, portanto, duas histórias. Uma delas, e puseram, portanto, os grupos em focus group discussions, não é? E, portanto, um grupo tinha como parte da sua própria, como parte da história, que havia a história de um casamento forçado de uma rapariga. E numa parte da história, para um grupo, estava escrito que os pais dessa rapariga tinham uma ascendência africana e muçulmana. E a outra história dizia que essa rapariga era filha de gente de classe média suíça, branca. E quando se justificava o porquê daqueles acontecimentos, Patrícia Roux e a co-investigadora chegam à conclusão que, de facto, há uma naturalização da diferença e um sexismo ligado a um tipo de racismo relativamente aos africanos e muçulmanos, porque é assim, eles fazem isto porque isto é lá da cultura deles, eles são assim lá na terra deles. Eles são assim, e os suíços não, é um problema, pronto, é uma questão que tem que se resolver e tal. O discurso já era um bocado diferente e, portanto, o que eu quero dizer é que estas categorias, quando se fala aqui dos... Eu já percebi que há aqui uma polarização grande que é negro e branco. É isto que estamos a falar. É basicamente isto. É uma questão de cor de pele. Porque depois é difícil encaixar pessoas como eu, que eu dei os meus testemunhos aqui, para perceber onde é que eu me encaixo. Eu não sou afrodescendente, ou sou? Eu sou afrodescendente. Eu nasci em África, os meus bisavós tiveram cruzamentos com africanos, são indianos, eu sou afrodescendente. E agora, cai dentro dessa categoria ou não cai? É isto que é importante, eu gostava de trazer aqui para a discussão. E esta questão da identidade é tão importante quanto se alguém me aparecer com um conjunto de categorias, se eu vou ter ou não vontade de me encaixar em alguma daquelas caixas. Eu, igual a muitas outras pessoas, possam ter trajetórias semelhantes.